Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião, portanto, possa transcorrer em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, dando sequência ao estudo sobre a infância. Uma boa tarde a todos. Continuando aqui com o nosso estudo sobre a criança, né? Sobre a infância, não é a criança, porque nós estamos tratando do retorno do espírito à vida corpórea. Então, aqui Kardec faz a abordagem da infância. Né? O que é essa questão? Por que isso aí, né? Para quê? Então, a gente fez uma parada aqui, que esse foi o último que a gente trabalhou, que a gente aprendeu aqui com os espíritos, sobre o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, quer dizer, no caráter daquele espírito, né, reencarnante. Porque a gente fala assim, a pessoa, às vezes, ela faz qualquer coisa que não está boa, não é legal, não está de acordo com a lei, aí a gente fala assim, essa pessoa não tem caráter. Ela tem caráter. Ela não está com bom caráter. Caráter é a característica do espírito. Ele vem desenvolvendo isso ao longo do tempo. Foi criado simples e ignorante e com a ajuda do anjo da guarda, dos espíritos encarregados desde o início, que é o espírito simples e ignorante, ele não tem capacidade de escolha. Então, ele tem que ser auxiliado de alguma forma. Então, ele é auxiliado pelo espírito responsável por ele, o que o tutela nessa vida, e também pelos espíritos encarregados desse início, né? Porque ele é ainda muito instintivo, ele ainda não tem condições, com o pouco conhecimento que ele já tem, não por ter sido criado com ele, porque não foi, ele é criado sem nenhum conhecimento. Então, à medida que ele vai sofrendo as privações necessárias para o seu desenvolvimento, ele vai aprendendo as coisas por si mesmo, ele vai buscando, porque ele foi criado simples e ignorante, mas com total capacidade, 100% de capacidade de aprendizado. Ele não traz essas conexões, mas ele aqui, ao contrário do reino animal, no reino animal, os animais desse reino da inteligência inferior, a gente fala em inteligência inferior porque eles não têm o livre-arbítrio, eles têm pouca capacidade para raciocinar, o raciocínio é limitado às suas necessidades, isso eles têm, eles raciocinam, mas só para preservar a sua vida ali, a sua existência. Não conhecem a morte, não sabem do que se trata, como que é, percebem que algo está errado, porque são instintivos e percebem que o organismo não está funcionando como deveria e tal. Então, é comum até, em algumas espécies, eles se afastarem das casas que moram, dos donos, quando veem que que não estão conseguindo. Normalmente, o animal, quando ele sente instintivamente, né, que ele sente isso pelos instintos, que ele não tem mais condição de andar, de fazer as coisas que ele sabe que ele tem que fazer, né? Que ele foi criado para aquilo ali. Então, ele começa a não querer se alimentar, ele não bebe mais água, ele não come. Então, é como se ele tivesse se autodestruindo ali, porque ele sabe que a vida dele não é mais o que era. Mas ele não tem a ideia da morte, o conceito de morte, ele não consegue, ele não alcança isso. Ele sabe que alguma coisa errada está acontecendo com ele, porque ele não consegue mais fazer o que sempre fez. Eles tentam, inclusive, mas não conseguem. Aí ele começa, então, a parar. Né? Ele aí não quer comer, não quer beber. Esse é um dos
grandes sintomas, assim, quando um animal está chegando bem na finitude dele, né? Ele não engole mais, ele não quer. Não é que ele não possa, ele não deseja, ele não quer. Mesmo que ele não tenha nada, né, que o impeça de fazer isso. Mas no reino da inteligência superior, isso não acontece. Nós conhecemos, somos os únicos que entendemos que a matéria morre e que somos imortais enquanto espírito, né? Enquanto espírito, que somos espíritos, então somos imortais. Mas ele é criado, portanto, com plenitude de raciocínio, de livre-arbítrio ali, é limitado no sentido que ele não tem conhecimento para escolher. A gente precisa primeiro conhecer para poder escolher. Então, aí ele tem esses limites que vão sendo rapidamente solucionados pelas privações que ele vai passando, ele vai se desenvolvendo. Então, aí ele vai desenvolvendo o conhecimento e o livre-arbítrio, e assim ele vai. Então, nessa questão aí, no reino da inteligência superior, nós não podemos, nesse reino, comparar com nenhum outro reino. Embora os animais não errem, como a gente sempre fala aqui, eles nunca erram, eles fazem tudo certo, mas eles fazem por instinto, não é pela compreensão de que está certo ou errado, que eles não têm essa capacidade. Eles não têm essa noção ainda, né? Eles vão ter ainda. Então, no reino da inteligência superior, aí sim, aquela energia toda ali, né? Aquilo tudo que eles já carregam de preparo para o reino da inteligência maior, aí eles são modificados, são criados espíritos, porque até então é princípio espiritual, não é espírito, tem alma, mas não é espírito. Animal não reencarna, porque não tem essa memória, esse conhecimento da morte, e muito menos do livre-arbítrio, que eles não têm. Não é isso? Então, o animal não reencarna, ele encarna. Ele é colocado numa carne, num corpo, para ele continuar a evolução dele. Mas isso, para ele, não é significativo. Então, assim que o corpo dele morre, ele é rapidamente, ou pelo menos quase, né, instantaneamente, colocado em outro animal que está se formando para poder dar continuidade à vida dele. Mas, quando o espírito é criado simples e ignorante, ele começa ali a desenvolver o seu caráter. Ele, por conta dele. Então, ele começa a mostrar características, né, do reino da inteligência superior. Se ele começa a escolher bem, porque isso ele pode, a capacidade é reduzida, mas ele vai escolher de acordo com o seu conhecimento. Então, ele tem um conhecimento sobre algo que ali ele pode tomar decisões boas ou ruins. Se ele tomar decisões ruins, ele começa a desenvolver o mal nele. Ali que começa a surgir o problema do mal, porque ele escolhe uma coisa ou outra daquilo que ele já conhece, toma a decisão que ele já pode tomar. Se ele sempre fez boas escolhas dentro das suas possibilidades ali, ele fez sempre boa escolha, ele não vai desenvolver o mal nele. Tanto que na codificação nós encontramos isso que Kardec obtém dos espíritos, que nem todo espírito precisa passar pela fieira do mal, mas da ignorância sim. Porque isso é a bênção do Pai, dá oportunidade a todas as criaturas que ele criou, aquelas principalmente, né, que já estão aí no reino, no máximo, no maior reino que nós conhecemos, que a gente pode viver por enquanto somos espíritos inferiores ainda, aí ele é responsável pela sua graça ou pela sua desgraça. Então, ele vai se desenvolvendo. E os espíritos vão reencarnando. E a cada reencarnação, ele vem para o mundo com um plano de viagem para cá. Plano que ele faz. Só que
porque ele já tem capacidade de escolher, ele precisa de um tempo para se adaptar à sua vida aqui na Terra, porque ele pode não estar vindo de cenários semelhantes a esse, como a gente vai observar aqui. Então, é o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual era, daí é que vem a diferença no caráter. Porque a gente vê as mães, às vezes, né, os pais, a família, fala assim, nossa, mas fulano, você não era assim, não. Quando você era mais novo um pouco, você não era desse jeito. Sim, porque a criança ainda não tem esse conhecimento, nem sabe para que veio. O adolescente desperta. Então, é entrando na área aí, né, na idade da adolescência, a contribuição do organismo é grande com a produção hormonal, que também incita e excita aquelas tendências que o espírito já traz de outras vidas, porque ele é um espírito que está aqui retornando. Então, aí sim, a diferença está aí. Então, não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabes, portanto, o que elas são, nem o que foram e nem o que serão. Então, isso aí, né, já mostra a necessidade desse período da infância para dar oportunidade a essa alma de receber valores, de se adaptar, de começar a desatar os nós que o trouxeram a essa vida naquela família. Porque a família é a união de amigos e inimigos, afetos e desafetos. E aí, na adolescência, isso tudo vai eclodir, e aí vai aparecer realmente quem é aquela pessoa na questão do seu caráter, e não da alma encarnada, que se a gente não tem certeza, a gente pode desconfiar, mas certeza não se tem, né? A menos que um espírito superior vem, ó, esse é fulano de tal. Isso ocorre? Ocorre, às vezes acontece, né? Numa reunião mediúnica, isso já aconteceu outras vezes, né? Inclusive com a literatura mostrando isso, falando sobre isso, mas também nem tudo a gente pode acreditar, né? Que não é. Então fica aquela situação, igual que a gente encontra vários textos falando que Chico Xavier foi Allan Kardec, né, que é Allan Kardec reencarnado. Aí tem aquelas polêmicas que não tem nada a ver um com o outro. Não tem que ter essa semelhança. Se Chico Xavier tivesse sido alguém de caráter duvidoso, inferiorizado, aí não poderia ser a reencarnação de Kardec de jeito nenhum, né? Porque ninguém retrograda moralmente. Então, aí que não pode. A gente tem certeza quando não pode ser, mas quando é, pode, não sabemos. Então, essas coisas afirmando, né? O próprio Chico falava que não. O próprio Chico falou várias vezes que não, que ele não era Kardec reencarnado. Mas a gente ouve de pessoas que conviveram com ele falando que ele falou para essas pessoas, eu vou acreditar nele, no que ele falava, e não no que contam. Porque ele não está mais aqui, encarnado, para desmentir as coisas que contam a respeito dele. E o que falam de bobagem dele não está no gibi. Eu fico, às vezes, quando acontece, da gente estar passando por procurando algum documentário para ver que aparece alguma coisa, aí eu começo, quando eu ouço as besteiras que, às vezes, determinadas pessoas falam que ele falou, eu fico chocada. Eu digo, gente, não é possível, é porque ele deve ser um espírito muito bom mesmo para ter compaixão dessas pessoas aqui, porque eu ainda falo assim, Chico tinha que dar um para nesse pessoal aí, um stop aí nesse pessoal, porque não é possível, né? Mas ele provavelmente está num nível aí
que não vai se preocupar mais com essas coisas, né? Não se interessa mais por isso, e a gente, acompanhando a escala dos espíritos, a gente vê que isso aí não importa mais aos espíritos que já estão num patamar melhor, e provavelmente, né, com certeza ele está, porque foi uma pessoa que viveu de uma caridade, uma solidariedade, um amor ao próximo, né? Realmente inquestionável, né? Foi uma alma muito boa aqui nessa terra aqui, como tantas outras que de outras filosofias, de outras religiões, né? De religiões diversas. Então, não se questiona isso. Mas a verdade é que, mesmo não sabendo quem são, nem o que foram, nem o que serão, no entanto, nós as amamos, né? Nós amamos esse serzinho que chega com aquela carinha lindinha, rosadinho, com aquela boquinha sem um dente, quando ri é a coisa mais linda do mundo. Se a gente ficar sem dente e rir, sai todo mundo correndo. Mas a criança, gente, mas é muito fofo, né? É uma gracinha, muito bonitinho. Quando a gente olha, é igual às vezes quando tem assim aquela adolescente que engravidou, né? Engravidou aí numa balada, numa coisa, aí os pais desesperados, aquele pai mais conservador, bota para fora de casa, aí vai lá, mora com a avó, mora com a tia, mora com a madrinha, sei lá com quem. Quando nasce criança, volta para casa porque os avós que puseram aquela filha para dentro, bota para fora, puseram para fora, bota para dentro e amam aquela criança, porque conquista. Então, na sabedoria divina, né, e a gente sabe que é plena sabedoria, né, é soberanamente justo e bom, onipotente, onisciente, onipresente, isso é tudo que um ser pode ser. Então, aí ele deu essa oportunidade aí à alma, quando reencarna, de vir naquele corpinho, né, dependente, tenro, rosadinho, bonitinho, e ali vai conquistando aqueles corações da família que muitas vezes, na outra vida ou em outras, foram grandes inimigos, né? Então, no entanto, as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. Parênteses. Quando ele existe. Porque nem sempre existe o amor da mãe pelo filho. Nem sempre. Tanto que o que agora, né? Agora não, já há bastante tempo, com essa facilidade que a gente tem de ter as notícias chegando, né? De todas as partes do mundo, na hora que acontece, tudo é a globalização mesmo, né? A gente sabe de tudo que acontece no mundo. A gente vê mães, não só aquelas que provocam, né, a morte do bebê ainda no ventre, na questão do aborto e tudo. Não só isso, mas também aquelas que não amam seus filhos. Às vezes cometem aí o infanticídio, né, matricídio. Uma coisa triste que acontece, que a gente tem visto falar muito aí, a gente fica, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, né? Mas pode, por quê? Nós somos espíritos inferiores, e se vocês forem lá na escala espírita, que Kardec coloca logo ali no início, quando começa a falar da vida espírita, que ele coloca a escala espírita, os espíritos inferiores têm uma extensão muito grande, né, de classes. Vai do mais malévolo àquele pseudo-sábio, aquele que está quase ali, chegando numa ordem de bons espíritos. Então, a gente não pode imaginar, ninguém traz aí uma tarja aí na testa, atestando se a pessoa é boa ou ruim, né? Então, a gente
vê nos noticiários, quando acontece assim, uma tragédia na família, alguma coisa, os vizinhos ficam apavorados. Meu Deus, mas como é que pode? Convivemos com essa pessoa há tanto tempo. Parecia uma pessoa equilibrada, uma pessoa amável, doce e tal. E, de repente, comete uma atitude assim que a gente não tem nem como qualificar, né? Então, tem muitos casos que realmente esse amor não existe. São tantos os problemas que essas duas almas carregam que não tem a menor condição. Às vezes eles tentam, inclusive, essas almas, mas o amor não existe. Então, isso que está aqui, que está bem vermelhinho aqui, que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres, é quando ele existe. Então, quando a mãe ama seu filho, ela ama de uma maneira que é aquela ideal para todas as criaturas amarem o seu semelhante. É essa qualidade que os espíritos se referem aqui. Quando esse amor existe, ele é muito grande, é muito grande. Tanto que a gente, há aquela forma da gente falar assim, ó, eu posso falar do meu filho o que eu quiser. Ai de alguém que abra a boca para falar alguma coisa dele. Porque nós, mães, quando amamos nós somos verdadeiras leoas. A gente encara o leão, mas não deixa o filho na boca do macho, não. A gente vai encarar. E é briga feia, hein? É briga feia. Na história, né, a gente encontra muitos casos, né, de mães que conseguem uma força hercúlea para, às vezes, tirar o filho de um perigo. Né? Teve uma mãe que abriu a boca de um crocodilo. Ela conseguiu, olha, isso aí, não sabe como que ela conseguiu isso. Ela teve essa força para abrir a boca do crocodilo e tirar o filho dela dali. Isso aí é algo que é explicado pela força daquele amor que supera qualquer coisa. Você vira realmente, né, uma fortaleza. Então, esse esse amor aí. É esse amor intenso, esse amor grandioso que faz realmente que ele seja o maior que existe. Então, é aquele que Jesus nos ensinou. Porque as mães que amam seus filhos, elas são capazes de qualquer coisa por eles. Eu gostaria que fosse assim, qualquer coisa lícita por eles. Mas o amor é tão intenso que, às vezes, não é nem coisas lícitas que elas fazem para proteger um filho, né? Então, esse amor aí, ele existe nas mães que amam seus filhos, mas tem aquelas que matam seus filhos, que maltratam seus filhos, que desprezam, que não cuidam, que abandonam. Tem. Ah, mas isso faz parte do mundo que nós vivemos, do mundo de provação e expiação onde nós estamos encarnados. Infelizmente, isso existe sim, e não é de surpreender ninguém, porque somos espíritos inferiores, né? De onde vem, então, essa doce afeição quando esse amor existe, né? Essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança. Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. Os espíritos falando para Kardec. Porque quando a gente fala de amor da mãe pelo filho, não é só aquele filho biológico, não. É o amor da mãe para o filho, que é aquela que escolheu aquele filho para ela ali, se ela não teve. Não é? Então, é comum quando a gente aprende na doutrina que uma criança, quando ela é maternada por uma família, né, quando ela é adotada e maternada por uma mulher,
não foi por acaso que isso aconteceu. Ela já nasceu para ir para lá, para pertinho daquela alma encarnada. Mas os problemas, às vezes, são tão grandes, problemas de toda ordem, choques fluídicos e tudo que existe, que a gente sabe, entre as almas que precisam de fazer um resgate de dívidas passadas, de erros passados. Os problemas são tão grandes que, às vezes, aquelas almas, a gente até já comentou isso aqui, aquelas almas que querem muito se reajustarem com determinada alma, por terem feito muito mal a essa alma, já entenderam o que fizeram e querem resgatar, elas querem consertar o erro, né? Estão arrependidas e querem consertar o erro. Então, pedem para aquela alma, ao reencarnar no seio familiar daquela família ali. Mas, às vezes, os problemas são tão grandes que ela não conseguiria vir pela mãe. O choque fluídico ia ser tão grande que essa vida não ia se desenvolver no útero daquela mãe, por causa dos choques fluídicos que existem. Então, tanto uma alma quanto a outra aceitaram essa opção de virem como mãe e filho. Então, acontece o quê? Essa alma vai reencarnar por outra mulher, por outra pessoa que vai trazer. Ela vai ser apenas o veículo de transporte dessa alma da dimensão espiritual para a dimensão material. Então, por alguma razão, ou ela vai desencarnar quando a criança nascer, não é nem que ela vai abandonar, ou ela vai desencarnar, ou é uma jovenzinha que não tem a menor condição, então ela vai doar para a criança para uma pessoa, né, para adoção, ela vai fazer isso. Tem vários caminhos, são inúmeros os caminhos para aquela alma chegar até onde ela tem que chegar. E ela vai chegar no endereço certinho. Ela vai chegar no endereço certinho, tenho certeza disso. Porque isso não não está no nosso controle. Isso está no controle, primeiramente, de Deus. Mas como ele é causa primária, não é ele que vai para lá conduzir a criança para outra casa. Então, são os espíritos encarregados e tudo isso já está dentro do contexto e a criança vai chegar lá. Aí vai chegar, vai ser muito bem recebida. Quando não é muito bem recebida, a explicação é por conta desse choque fluídico. Aí é o fator humano, que a gente já até fez uma abordagem aqui sobre essa questão do fator humano nas escolhas que nós temos que fazer no mundo e que as almas reencarnantes estão na dependência dessas escolhas nossas também. Então, está tudo já dentro de um esquema, não de uma obrigatoriedade e de um destino. Porque existem muitos casos que essa criança vai ser direcionada a determinado lar e a família vai rejeitar. Ela aceitou antes, mas aqui o choque fluídico está sendo tão grande que ela acaba rejeitando, e aí a criança vai para um orfanato ou vai direcionada para outra família, e assim segue a vida das almas que precisam de fazer a sua redenção. E quando reencarnam, elas já reencarnam com essa possibilidade. Então, não quer dizer que, mas então ela veio para ficar naquela casa, porque Deus quis que ela ficasse naquela casa, mas a mãe rejeitou, ela volta para o orfanato ou vai para outra casa. Não é bem assim que as coisas acontecem. Quando há um problema muito sério, quando há um problema grande de choque fluídico, a alma reencarnante ela já sabe que ela pode ser rejeitada. Ela já sabe disso, ela já vem, isso já está presente no seu esquema de viagem. Que ela vai tentar, né? Vamos fazer uma tentativa, mas já é por conta de erros graves dessa alma também que está chegando aqui,
que ela pode ser rejeitada. Então, não é uma injustiça com ela, porque não existe injustiçado. A gente já falou aqui várias vezes, injustiça no mundo tem toda esquina, porque isso é um mundo de provação e expiação. Só não tem injustiçado. Quando a injustiça alcança alguém, é uma oportunidade de redenção para ele. Não é uma injustiça, um injustiçado que está ali sofrendo. É apenas uma oportunidade que aquela alma está tendo de superar aquele problema, de vencer aquela injustiça que está ali com ela, para que ela possa dando curso ao seu aperfeiçoamento. Então, existem essas situações todas, há uma engrenagem enorme, e quem somos nós para tentar compreender, né, o pensamento divino aí? A gente não tem a menor condição para isso. Mas essa doce afeição, essa terna complacência vai ser explicada pelos espíritos. Então, vamos lá. Ó. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências. E para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. É comum, às vezes, quando uma criança faz uma coisa que não deve, né? Normalmente é a mãe que vai para lá botar um paninho quente. Não, ela não quis fazer isso, não. Foi sem querer. Ela está esganando o irmão. Ela está esganando o irmão. Não, ela está brincando. Ela está só brincando. Ela não tem juízo, né? Porque o amor cobre a multidão de pecados, né? Já disse Pedro quando Jesus foi crucificado. Então tem que ter realmente, quando a gente fala assim, mãe coruja, o que é uma mãe coruja? É aquela que não consegue enxergar nenhum defeito nos filhos. Porque o filhote de coruja é horroroso. É muito feio, coitadinho. É muito feinho, é um monstrinho. Mas ela deve achar ele lindo. Né? Ela deve achar ele lindo. Então, quando a gente fala assim, mãe coruja, não, é aquela mãe que está vendo a coisa acontecer, mas ela não consegue enxergar. O amor dela é tanto que ela bota paninho quente, ela fica tentando inocentar, e está todo mundo falando. Um tempo aí, eu assisti um vídeo de uma psiquiatra falando isso. Ela falou que teve que dar um chega na mãe, falando assim, mãe, preste atenção. Ele tentou matar o bebê. E ela achando que ele estava brincando. Ele pegou o talco, que a babá estava trocando a fralda, e jogou todo na boca da criança, no nariz, no olho. A criança começou a sufocar, e a babá que olhou, viu aquilo, foi socorrer. Se ela não tivesse ali, ele tinha matado a irmãzinha. E quando ela contou isso, a mãe falou, não, ele só estava brincando, ele quis passar talquinho, ele quis te ajudar. Mas aí ele aprontou outras, inclusive jogando o cachorro pela janela, e o cachorro ficou todo quebrado. Aí a médica perguntou para ele por que ele fez isso. Ele falou, porque eu queria ver como é que era um cachorro todo quebrado, sofrendo. Aí ela estava falando sobre psicopatia na criança. Quer dizer, a criança quando ela fala assim, a criança já nasce psicopata, isso é a ciência, né? É a ciência. Mas a gente sabe que nós temos espíritos que vão se reajustando no mundo, que vão aprendendo, mas que renascem, mas ainda estão naquela situação. São espíritos muito inferiores. Que quando fala, já nasce psicopata porque está faltando conexão no sistema límbico. Fala isso, está faltando conexão no sistema límbico. Por que está faltando essa conexão? Isso foi o próprio espírito que forçou essa barra. Não faz a conexão, porque não interessa para ele. Ele ainda é um espírito muito inferior.
muito malévolo. Então, ele vem e ele tem que ser constantemente supervisionado, porque ele vai aprender. Claro que vai. Ninguém vai ficar toda a vida fazendo mal para ninguém. Nós fomos criados para a felicidade plena, para a responsabilidade, para a plenitude também da consciência. Então, claro que a gente vai aprender. Então, ele foi direcionado para uma determinada família que talvez tenha até convivido com ele outras experiências naquela situação de maldade, e ele estava apresentando realmente os sintomas já, as características de um psicopata numa criança de 8 anos. Né? E aí depois que ela foi questionada, a mãe foi questionada e tudo, aí ela começou a lembrar de outras situações que ela não enxergou que era uma maldade. Então, a gente tem que estar realmente muito atento. Não pode ser mãe coruja. A gente tem que amar incondicionalmente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser conivente com os erros da criança. Porque isso não é amor. Isso aí não é. Se está vendo que a criança está com um determinado desvio, que ela precisa de ser tratada, tem que encarar essa realidade, e o amor não tem nada a ver com as atitudes que a mãe vai ter que tomar para auxiliar aquela criança. Tem a ver, sim. O tamanho do amor vai ajudá-la a ajudar aquela criança, mas ser conivente, dizer que não, que é uma brincadeira, né, que ele não quis fazer mal, não pode ser mãe coruja, ela tem que enxergar essas coisas, a mãe ou aquele responsável pela criança, que às vezes nem são os pais, né, porque hoje em dia está mais complicado ainda dar uma assistência assim plena, né, pai e mãe estão tendo que trabalhar, tem que sair para trabalhar. Isso faz parte também da evolução, né, isso também levou. Que às vezes a pessoa fala assim, mas as famílias estão muito destruídas com esse negócio de feminismo, a mulher tendo que sair para trabalhar. Olha, lê a obra de Kardec aí no que fala sobre a mulher, e não vão encontrar isso lá, não. Vão encontrar que ela tem deveres diferentes do homem, mas que ela não está impedida de forma nenhuma, que os direitos são iguais. São funções diferentes e direitos iguais. Então, que ela tem direito de sair para trabalhar, de cumprir a sua profissão, de se qualificar, plenamente certo isso. Só que tem que também, como ela tem deveres que cabem muito a ela, ela tem que dar conta. Se ela não estiver podendo dar conta disso, ela tem que ter alguém da confiança dela para auxiliar. Então, é isso que tem que ver, com quem ficam as nossas crianças. Quem está orientando, quem está educando, esse que é o problema. Porque se a criança, desde o início, ela começar a apresentar determinadas tendências, ela tem que ser tratada. Não se pode achar, tem que enxergar isso. Às vezes a gente vê pessoas que... A gente fala assim, gente, mas será que esses pais não estão vendo que essa criança precisa ser tratada? Mas não vem, né? Não vem, ou porque não querem ver, ou porque não querem encarar a situação ali, tem medo, o que é, mas tem que ver, né? Porque os pais são responsabilizados por isso, né? Então, esta inocência, mesmo uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real, que elas não são inocentes. Quando a gente fala assim, mas olha o que fizeram, é uma criança, um inocente. Não, não é inocente. É um espírito reencarnado, já velho, antigo, já criado há milênios e milênios, que está se reajustando. E quando acontece uma tragédia, mas, meu Deus, onde estava Deus que não olhou? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, e está em todos os lugares. Só que aquela alma, quando reencarnou, ela fez uma escolha de provas para ela.
E os familiares estão envolvidos nisso, porque ninguém cai de paraquedas na nossa casa, não. É planejado, é programado. Aquela vinda e a receptividade da alma aqui no mundo, isso tudo é programado. Então, todas as almas têm a ver com o que está acontecendo. Então, quando acontece uma tragédia, né, de uma criança, como a gente tem visto muito aí, né, acontecer, não é pouco a quantidade de crianças que estão sendo maltratadas, violentadas, mortas por seus pais, por familiares. Né, o perigo está morando dentro de casa, as autoridades estão falando sobre isso. Né? Então, Deus está sabendo, claro, nada acontece sem o seu conhecimento, isso não existe. Mas aquela alma reencarnada, ela fez uma escolha de provas. E ela precisava passar um tempo na Terra e desencarnar da maneira trágica que escolheu, se foi morte trágica. Agora, ninguém precisa fazer mal a ninguém para que as leis de Deus se cumpram na Terra. Ela pode ter uma morte trágica sem ter alguém envolvido intencionalmente nisso. Né? Não precisa de uma mãe matar o filho, de um pai violentar uma criança e matar para que ela resgate. Não existe essa possibilidade. Ninguém renasce no mundo com uma tarefa dessas para o outro poder resgatar. Senão Deus seria injusto, porque aquela pessoa não teria responsabilidade sobre seus atos. Quando a gente fala assim, mas ela morreu porque ela tinha que morrer. Ela tinha que partir, estava na hora dela, mas não daquela forma. Foi uma pessoa desequilibrada, usada como instrumento divino para que ela partisse dali. E essa pessoa, essa alma encarnada, vai ser responsabilizada seriamente e vai ter que responder para a própria consciência sobre o seu ato. Ainda que a criança não venha a desencarnar, que não morra, mas se dependesse dela, morreria. Então, ela vai responder como se ela tivesse morrido. Porque a intenção da pessoa que fez o ato indigno foi matar a criança. Né? Se você pega uma criança e faz uma violência enorme com ela, você quer matar a criança. Porque até um adulto, né, forte não resiste muitas vezes, imagina uma criança. Então, essas coisas, quando acontecem, é evidente que quando a gente conversa com alguém que não conhece reencarnação, que nem aceita isso, tem que se revoltar. É isso que, às vezes, quando a gente conversa com alguém, a gente fala, fulano, se você não acredita em reencarnação, como é que você vai poder aceitar certas coisas que acontecem no mundo? Deus quis assim. Eu falei, para com isso. Deus não quer isso, não. Deus não quer maldade no mundo. Deus não quer que ninguém mate ninguém. Deus não quer que ninguém maltrate ninguém. Essas coisas são próprias de planos de inferiores, planos de provação e expiação por conta dos espíritos inferiores que ali se encontram. E essas tragédias acontecem com as crianças porque ela foi uma escolha que elas mesmas fizeram. Essas almas não são crianças. São almas milenares, comprometidas com a vida, com o mundo, elas estão resgatando. Então, é óbvio que isso, quando é um caso com criança, isso comove. Mas é para comover mesmo. Né? É para comover, é para causar comoção mesmo, não é emoção, não. Porque às vezes as pessoas confundem comoção com emoção. Né? Emoção é coisa boa. Quando você está vendo uma coisa boa, você se emociona. Porque quando a coisa é ruim, é comoção mesmo. Você se comove com uma situação ruim que você esteja vendo. Então, isso aí, realmente, quem não consegue aceitar a ideia da reencarnação, eu não sei como que explica. Eu não sei. Eu não sei como que explica uma criança, bebês, muitas vezes, serem violentados por uma pessoa louca, ou então malévola mesmo, inferior, ruim mesmo, né? Um psicopata aí da vida. E como é que explica isso? Porque aonde que está o Deus dessa pessoa? Porque aí eu pergunto, aonde que estava? Você não acredita em reencarnação. Você acha, então, que essa alma não tinha dívida nenhuma, porque ela era inocente. Então, Deus é aquele que é injusto, né? Que permitiu uma coisa dessa.
Aí ele, então, não é onipresente, não é onisciente e não é onipotente. Porque se eu pudesse evitar, eu teria evitado, por que ele não evitou? Existe uma razão. Então, quando a gente diz que o Espiritismo tem explicação para esses fenômenos todos, agora é óbvio que a pessoa precisa estar aberta para receber a explicação e ventilar a possibilidade de algo que ela não considera. Ela tem que ventilar essa possibilidade. Né? Porque uma vez eu perguntei a uma pessoa que estava querendo uma explicação a respeito, eu falei assim, olha só, eu posso te ajudar nisso aí com a questão da reencarnação, posso te ajudar a entender. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Eu falei assim, mas você está conseguindo, então, entender? Você está conseguindo uma explicação sem a reencarnação? Ela falou assim, não. Eu falei, então você está sendo incoerente com você mesma. Porque se você acha que você foi criada por um Deus justo, e isso está acontecendo aí na sua família, e aonde que está, então, a justiça de Deus se a pessoa que está sendo ali, na sua opinião, injustiçada não merece? Aí ela falou assim, não sei explicar. Eu falei assim, mas você não gostaria de tomar conhecimento de uma filosofia que pudesse trazer para você uma explicação sobre todas essas coisas? Ela falou assim, não. Eu falei, então você não quer entender? Ela falou, não, o que eu não quero é destruir tudo aquilo que eu acreditei até agora. Aí você faz o quê? Você fala, tudo bem. Se você está feliz assim, está dando para você viver assim, o que você vai fazer? Nada. Então, é aquele momento que você não pode fazer mais nada pela pessoa. Mais nada que eu digo assim, no papo. Você pode conversar interiormente com aquela pessoa, porque ela ouve, né? Principalmente se ela estiver emancipada, num sono, se for dentro de casa, né? Que se tenha essa oportunidade. Ou então orar por ela. Orar por ela, pedir calma, pedir ajuda para que ela receba, né, as intuições do anjo da guarda para poder auxiliá-la. Porque, às vezes, o que acontece com pessoas assim, elas acabam até lançando mão de um suicídio aí. Porque como elas não conseguem explicar e não conseguem conviver com a dor e o sofrimento, não tem explicação. Então, muitas vezes acontece isso. A pessoa não suporta, ela se mata. Né? E isso ocorre. Mas é isso que a gente fala. As coisas estão aí, no alcance de todos nós. A gente tem que buscar. Jesus considerava as lições todas que ele aplicou para todo mundo e cansava de falar. Buscai e achareis. Abrir, batei e abrir-se-vos-á. Então, a gente tem que buscar. Se a gente não busca conhecimento, a gente não terá. Aí, continuando. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. Quer dizer, não é só pela criança que está vindo para auxiliá-la naquele período da infância, para ela ficar mais dependente, para ela ter, né, carinho, mas também, é também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Né? Muitas vezes acontece de, na chegada, assim, haver até uma certa rejeição ali. Né? Muitas vezes a mãe desenvolve depressão pós-parto, não aceita o filho. Né? Tem casos assim, eu tive uma oportunidade uma vez, não de conviver com a situação, mas de saber o que estava acontecendo ali, porque a pessoa veio pedir também uma opinião. A mãe rejeitou mesmo. Não conseguiu amamentar, não conseguia conviver, não cuidava, não tratava. Foi um problema sério na família e não foi por pouco tempo, não. Demorou. Demorou aquela rejeição. Custou muito a passar. Passou, mas não existe o amor. Ainda hoje não tem. Mas, pelo menos, não tem nada ruim. Mas aquele amor de mãe não conseguiu ser desenvolvido ali. Quer dizer, são resgates muito grandes entre as almas. Entre a alma que está sendo recebida. Porque na dimensão espiritual é uma coisa, gente. Aqui é outra.
É igual, a gente costuma dizer, eu ainda conversava com o Zé a respeito disso, porque tem determinadas dores que realmente são muito intensas e a pessoa fica transtornada. Uma delas é cálculo renal, né? É uma dor danada, a pessoa se desespera. Aí qualquer coisa que a pessoa chega no hospital, ela pode ter até medo de injeção, que ela não liga, ela quer até ver tomar, porque contanto que passa aquela dor, aí depois que passa a dor, ela já não encara daquela maneira. Ah, se a medicação for injeção, doutor, não quero não, me passa comprimido aí, porque nada de injeção, tem horror de agulha. Ah, você tem horror de agulha? Só que você tomou um monte de agulhada quando chegou na crise do hospital. Ah, mas eu estava em crise, né? Pois é. Então é assim, lá a gente promete tudo. A gente aceita, a gente escolhe, por quê? Estamos vendo a felicidade dos justos. E a gente quer também. Aí aceita, porque vê que está errado, vê que errou, quer consertar o erro, aí escolhe. Às vezes, determinadas escolhas não são permitidas, não, porque a equipe espiritual, o próprio anjo da guarda fala, você não tem condição ainda de encarar essa prova aí, não vai dar certo. Aí algumas são negadas, mas algumas em que o espírito, né, pode ter a capacidade de suportar, são permitidas. Mas aí, quando chega aqui, a coisa é outra, é diferente. É aquele apelo do mundo, né, das paixões, da sensualidade, de tudo que dificulta o espírito a dar prosseguimento. Então, às vezes, ele recua. Recua e aí acontece esses afastamentos e o não cumprimento daquele dever que ele deveria trazer. Vai responder por isso, não quer dizer que a encarnação esteja perdida, nada disso. Mas vai deixar aí uma lacuna no seu dever moral aí, né? Então, esse período da infância ajuda muito, porque com essa família aconteceu isso. A criança foi crescendo, os avós que estavam criando praticamente, que a mãe não estava aceitando. Era tão difícil, ela chorava, ela foi tratada, foi muito, muito complicado para a família. Mas a criança era tão graciosa, né? Nada não acontece por acaso, né? Era uma criança tão alegre, tão feliz, tão amorosa, que aos poucos ela foi conquistando. Então, ela pôde conviver com os pais, mas o amor não foi desenvolvido, mas foi aceita e ela não é uma criança revoltada. Quer dizer, aquele espírito ali já estava preparado para aquilo que poderia acontecer com ele, né? Então, foi algo que, assim, foi amenizado. Não foi resolvido, mas foi amenizado. Então, esse período da infância facilita isso. Dá oportunidade aos pais de compreenderem uma série de coisas. Porque a gente realmente não resiste. A criança, às vezes, está fazendo coisas que realmente a gente não quer, a gente não acha que está certo, mas até para você brigar, você olha para aquela carinha ali, porque na concepção da gente, ela nem sabe o que ela está fazendo, né? Às vezes sabe, mas algumas vezes não. Então é difícil. Quer dizer, esse período da primeira, segunda e terceira infância, principalmente a segunda, que a primeira, né, o bebezinho ainda está muito assim, inexpressivo, mas a segunda, né, a criança com 3 aninhos, 4 aninhos, ela é assim, é imbatível, né? A situação de admiração, que elas são muito graciosas, muito. E isso ajuda muito. Então, é mais também pelos pais que esse período longo de infância existe, né? E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto que, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhe toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados.
Quer dizer, olha a sabedoria divina de dar oportunidade a essas almas devedoras, não só na condição de pais, quanto na condição de filhos, receberem esse período aí, né, de descanso, entre aspas, de repouso, que é um período de repouso, porque a alma encarnada naquele corpinho infantil, ela não tem livre-arbítrio, ela não tem condição de escolher muito, ela só aquilo que ela já conhece. Como a gente já comentou aqui, ela não quer botar o casaquinho, porque ela já conhece que ela não está com frio, ela não está sentindo frio, então ela não quer botar casaquinho, né? Então ela escolhe não botar. Mas ela não entende que mesmo que ela não esteja com frio, ela vai se resfriar, vai se gripar e vai adoecer. E aí os pais têm que ser firmes. Não pode. Você está brincando, mas parou, tem que botar casaco. Né? As crianças não gostam, porque elas gostam de correr, de pular. Então, realmente, a gente vai vendo aos pouquinhos como elas são dependentes. Aí, dali a pouco, né, quando você insiste com o casaquinho, quando você vai levar o casaquinho, ela já está vindo para você assim com frio. Né? Aí abraça e gosta e é aconchegada num carinho. Quer dizer, olha a aproximação que Deus permite que esses pais tenham com aquelas almas que podem ter sido seus algozes no passado. Quer dizer, é muita sabedoria, né? É muita sabedoria. Se a gente soubesse, se a gente lembrasse como muitas pessoas querem lembrar do passado, e no caso assim, uma mãe que, apesar do carinho e da atenção que um filho possa dar, ou vice-versa, procura regressão de memórias passadas para saber o que aconteceu, que causa um certo desconforto quando está perto, pode descobrir algo tão tenebroso que vai cortar de vez a relação. E ela não vai mais conseguir conviver com aquela alma. Então, é melhor que a gente deixe as coisas como elas têm que ser, não fica procurando, não. Né? Que quem procura muito aquilo que não pode achar, acaba achando. Que não é para achar. Por isso que não está à vista. Se fosse para saber, a gente lembrava. Então, o espiritismo não é contra a ciência convencional nas regressões, mas isso os próprios terapeutas, que nem são espíritas, falam que tem que ser muito necessário para se fazer uma regressão, para acontecer alguma coisa, para se descobrir algo. É só quando a pessoa não consegue viver com aquilo ali, não consegue ter uma vida normal. Não consegue, às vezes, nem sair de casa. Nesse livro que a gente recomenda, do Muitas Vidas, Muitos Mestres, o professor Brian Weiss, ele explica sobre isso. Que quando ele começou o tratamento com aquela paciente, ela não conseguia sair do armário mesmo, de um guarda-roupa, ela dormia lá dentro. Ela não tinha condição de vida, ela era uma enfermeira. E ela namorava um pediatra do hospital. E ela não podia engolir remédio, ela não podia, ela tinha pavor de tudo. Então, numa situação dessa, aí foi indicado. Mas foi indicado o quê? Regressão à vida passada. Isso significa até o útero. Porque quando é a outras vidas, é vidas passadas, é com plural. Então, regressão à vida passada não é a vidas que ela teve em outras encarnações. É a vida até a vida intrauterina. Quando se fala a outras vidas, a gente tem que colocar isso no plural. Então, regressão a vidas passadas, sim, mas não foi isso que o Dr. Brian Weiss fez. Ele fez a vida passada, só que ela que foi. Não foi ele que levou ela até isso. Quando ele a preparou magneticamente, sob indução, né, de colocá-la num estado alterado de consciência, ela que foi a vidas passadas. E há muitas. Aí ela teve contato, ela viu que esse professor, que era o psiquiatra, o professor Brian Weiss, ele foi personagem da vida dela no passado. O pediatra, que era namorado dela, também foi.
Então, tudo está interligado. Então, nesses casos, é interessante. Agora, só porque existe aí uma pequena rejeição, alguma coisinha, isso a gente tem que, por esforço próprio, a gente vencer. Vencer. E Deus nos dá o caminho. Ele nos dá a dica para isso, que é aquele período da infância com aquelas carinhas engraçadinhas, com aquela graça que toda criança tem, que nos dá a oportunidade de desenvolver um amor, que se não for aquele ideal, que seja pelo menos uma ligação forte de forma afetiva, para que depois a gente consiga conviver com o que vai surgir na adolescência, porque vai. Olha, é muito difícil uma família que passa pela adolescência dos filhos sem ter tido problema com nenhum deles. Pode não ter com um ou outro, mas com algum vai ter. Né? Porque, eu repito aqui, para encerrar nosso papo, que a hora já está até avançando lá. A família é a união de afetos e desafetos, amigos e inimigos. E o Espiritismo está aí para explicar. Semana que vem, a gente continua com essas explicações dos espíritos sobre aqueles questionamentos que a gente não consegue responder de outra forma. Muita paz para todos.